Eu vou realizar algumas demonstrações sobre o eletromagnetismo. Vamos começar com o campo magnético. O conceito de campo é importantíssimo, mas nós temos uma grande dificuldade de entender o conceito de campo porque nós não conseguimos enxergar. Então eu vou começar com uma analogia. Nós estamos envolvidos num campo gravitacional. Nós sabemos disso. Agora, nós não enxergamos esse campo gravitacional. Mas como é que nós temos certeza que estamos envolvidos diante de um campo gravitacional? Porque se eu pegar um objeto e soltar esse objeto, ele cai. Se eu lançar esse objeto para cima, ele vai atingir uma certa altura, depois ele vai voltar ao ponto de partida. Quando nós temos uma carga, ou melhor dizendo, um corpo que foi eletrizado por atrito, por indução, por contato, esse corpo está carregado, esse corpo está eletrizado. Ao redor desse corpo tem um campo elétrico. A gente percebe esse campo elétrico, mas a gente não enxerga esse campo elétrico. Então o conceito de campo é importantíssimo, mas tem essa dificuldade de nós podermos enxergar. Então, se vocês quiserem ver essa simulação e outras simulações, é só procurar FET.Colorado. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, o conceito de campo, né? Se eu pego uma carga, por exemplo, e coloco essa carga no espaço, a exemplo do que eu fiz com o campo gravitacional, ao redor dela nós temos um campo elétrico. Se puder dar um zoom aqui para ficar mais claro. E se eu movimentar essa carga ao redor desse espaço, eu vou colocar em evidência aqui esse campo, representado por essas setinhas que vocês estão vendo aqui. Muito bem. Se eu pego um corpo eletrizado negativamente e coloco nesse espaço aqui, pronto. Ao redor dele temos um campo elétrico. Temos um campo elétrico. Observem que a setinha ela está vindo quando ele é negativo. E as setinhas estão indo quando ele é positivo. Então, se eu pegar uma carga positiva e uma carga negativa, olha como é que fica o campo elétrico. Se eu soltar aqui, essa setinha está dizendo que essa bolinha a tendência dela é se afastar. Se eu pegar a bolinha e colocar bem próximo aqui, ó, a tendência dela é se afastar. Ó. E se ao invés do positivo for o negativo, eu vou pegar a bolinha e a tendência da bolinha agora é se aproximar. Quanto mais próximo, quanto mais longe, quanto mais próximo, quanto mais longe. Muito bem, e com o campo magnético? Nós também não enxergamos o campo magnético. Ao redor de um corpo, se ele estiver magnetizado, nós teremos um campo magnético. Então eu tenho aqui um ímã permanente. Ao redor desse ímã permanente tem um campo magnético. Como é que eu sei? Como é que eu posso ter certeza que ao redor desse ímã tem um campo magnético? Bom, para isso eu vou precisar
de algumas substâncias que tenham ferro. Porque se essa substância não tiver o ferro, eu não vou poder enxergar o campo magnético. Então, quando eu pego um material que tenha ferro, ao aproximar o ímã, eu visualizo o campo magnético desse ímã. Visualizo através desse material que tem ferro. Então, com esse material, eu consigo enxergar as linhas do campo magnético. Então, ao redor desse material, que é um ímã natural, eu posso dizer que aqui tem um campo magnético, porque agora eu estou conseguindo enxergar as linhas desse campo magnético. Se o material não tiver ferro, não adianta, que eu não vou conseguir enxergar. Então eu preciso que o material tenha ferro para que eu possa então enxergar o campo magnético ao redor do ímã. Esse material aqui não tem ferro. Esse material tem ferro. Então, com isso, eu posso dizer que ao redor dessa peça eu tenho um campo magnético, porque esse material tem ferro, então ele e mais uma vez eu consigo enxergar as linhas desse meu campo magnético. Quem tiver interessado em ver como o ímã é fabricado, é só procurar no YouTube, no Manual do Mundo, como é feito um ímã com o Iberê. É um vídeo curtinho que mostra como o ímã é feito. A gente visualiza como se fosse as agulhas de várias bússolas. Então temos aqui uma bússola, um ímã natural e ao redor desse ímã um campo magnético. Então, se eu aproximo ou se eu afasto esse ímã, a agulha da bússola responde em função disso. Então, ao redor aqui, eu tenho um campo magnético. Agora eu vou realizar a experiência feita por Oersted. Ele descobriu que a corrente elétrica que passa por um fio cria um campo magnético. Então vejam bem, a corrente elétrica que passa por um fio cria um campo magnético. Eu preciso ter uma diferença de potencial. Tendo essa diferença de potencial, a corrente elétrica então ela circula, ela caminha, ela flui por esse meu condutor. Esse fio condutor é de cobre. Então, a corrente elétrica fluindo
pelo fio condutor, ao redor desse fio é criado um campo magnético. Aí, novamente, a dificuldade de não conseguir enxergar esse campo magnético. Então, se a agulha da bússola se moveu, significa dizer que na região em torno do fio eu tenho um campo magnético. Muito bem, então reproduzindo a experiência de Oersted, ela consta no seguinte: eu tenho aqui, nesse ponto preto, nessa garra preta, e nessa garra vermelha, aqui eu tenho uma diferença de potencial. Com essa diferença de potencial, vai passar corrente elétrica por esse fio. E essas bússolas que estão aqui posicionadas, elas vão indicar a presença de um campo magnético ao redor desse fio, quando por ele é percorrida uma corrente elétrica. Então observem que nesse momento, a agulha da bússola e esse fio de cobre, eles estão paralelos. Vou dar um zoom aqui, para que vocês possam perceber que não está ligado, não está passando corrente elétrica e a agulha da bússola está paralela com o fio. Muito bem. Quando passar corrente elétrica, então, a agulha da bússola vai se mover e nós vamos poder exercitar a regra da mão direita. Então vejamos. Liguei o regulador de voltagem, vou ligar o interruptor e vai passar corrente elétrica pelo fio. E a agulha da bússola vai se mover. Moveu para um lado e agora para o outro lado. Vou dar um zoom para a gente poder observar melhor. Muito bem. De novo. Ela se moveu para um lado. E agora para o outro lado. A presença dessa outra bússola aqui é para a gente perceber que o movimento não é só nessa bússola. O campo magnético não é formado só nesse pedaço de fio aqui. O campo magnético é formado em todo o fio. Ó, a outra bússola também se moveu. Então vamos ver como é que fica a regra da mão direita. A agulha da bússola se moveu para lá. Se a agulha da bússola se moveu para lá, significa dizer que o campo magnético está indo para lá. Então, pela regra da mão direita, a corrente elétrica está nesse sentido, indicado pelo polegar, e o campo magnético está fazendo isso aqui. Agora, a agulha da bússola foi para o outro lado. Isso significa dizer que a corrente elétrica está indo nesse sentido e o campo magnético está fazendo isso aqui. Então, com a corrente elétrica para lá, o campo magnético é esse. Com a corrente elétrica para cá, o campo magnético é esse. A corrente elétrica que passa por um fio cria um campo magnético. Então a gente exercitou a regra da mão direita
Dessa maneira, a corrente elétrica, o sentido do polegar, e o campo magnético faz esse percurso. Muito bem. Se eu pegar o fio, então, e enrolar o fio, o campo magnético continua atuando da mesma maneira. Então, pela regra da mão direita, vou aumentar aqui, pela regra da mão direita, se a corrente elétrica vai nesse sentido, o campo magnético faz isso aqui. Se eu acompanhar, o campo magnético está aqui e o campo magnético está aqui. Muito bem. Se eu der então várias voltas, se eu pegar o fio, enrolar, e vou enrolando, enrolo o fio, enrolei o fio. Muito bem. Eu tenho então a minha bobina ou meu solenoide. Então, dessa maneira, eu tenho a minha bobina e o meu solenoide. Então, a corrente elétrica que passa, ela cria dentro dessa bobina ou desse solenoide um campo magnético, como vocês poderão observar na demonstração a seguir. Muito bem, se esse fio então foi enrolado, nós temos uma bobina ou então um solenoide. O fio foi enrolado, a corrente elétrica que passar pelo fio cria um campo magnético, como já foi demonstrado. Mas se esse fio está enrolado, formando uma bobina ou um solenoide, no interior nós temos um campo magnético. E a gente consegue enxergar esse campo magnético através das linhas do campo. E essas linhas do campo, elas são demonstradas com essa bússola que foi colocada no interior do solenoide e também com essa outra bússola que foi colocada aqui nas imediações do solenoide. Mais uma vez a gente vai poder exercitar a regra da mão direita. Então vejam, aqui está o terminal preto, o terminal vermelho, uma diferença de potencial vai ser estabelecida aqui e a corrente elétrica então vai fluir por esse fio de cobre enrolado, formando então um campo magnético. E a agulha da bússola vai responder em função disso. Dessa maneira, ou então dessa maneira. Vou dar um zoom para a gente poder observar melhor. Então a agulha da bússola vai se mover dessa maneira, no interior do solenoide, ou então dessa maneira, no interior do solenoide. A outra bússola, ela também se move. Olha lá. Muito bem, vamos praticar a regra da mão direita. Observe que o fio está enrolado. Então, nesse terminal preto aqui, o fio está passando por baixo da placa de acrílico. E nesse terminal vermelho, o fio está passando por cima da placa de acrílico. Então, pela regra da mão direita, o sentido da corrente elétrica é indicado pelo polegar. Muito bem. Se a agulha da bússola ela está apontando para lá, significa dizer que a corrente elétrica que vem passando por trás da placa de acrílico, acompanhando o fio de cobre,
Quando chega aqui em cima, as linhas do campo magnético estão fazendo isso. Então, corrente elétrica nesse sentido, campo magnético nesse sentido. Corrente elétrica nesse sentido, campo magnético nesse sentido. Do outro lado agora. Do outro lado, a corrente elétrica vem nesse sentido. Com a corrente elétrica vindo nesse sentido, o campo magnético faz isso. Então a corrente elétrica nesse sentido, as linhas do campo fazem isso. Corrente elétrica nesse sentido, as linhas do campo fazem isso. Então, com o fio enrolado, nós temos uma bobina ou um solenoide. Mas dentro desse fio enrolado e ao redor aqui, nós temos o ar. Se eu colocar aqui dentro um material que tenha ferro e não deixar espaço entre o fio enrolado, se eu enrolar e deixar ele bem próximo, aí eu tenho na verdade uma bobina, e dentro desse fio enrolado coloquei um material que tem ferro nele. Então nesse caso, essa bobina vai ter o seu campo magnético mais intenso, porque eu vou conseguir aumentar as linhas do campo magnético. Bem, não está passando corrente elétrica. Como não está passando corrente elétrica, não está acontecendo absolutamente nada. Mas se eu fizer passar corrente elétrica por esse fio enrolado, com esse material que tem ferro aqui dentro, essa minha bobina vai se transformar num eletroímã. Então, se eu tiver, vamos dar um zoom aqui, para tentar observar melhor. Se eu tiver um material que tenha ferro, então eu vou conseguir ter um eletroímã. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor da gente visualizar. Então, eu tenho um eletroímã. Se eu cortar a corrente elétrica, deixou de ser um eletroímã. Feitas essas demonstrações, a gente precisa colocar no papel para poder ficar claro as demonstrações que foram feitas. Então, o objetivo dessas demonstrações sobre o campo magnético criado por uma corrente elétrica é para que vocês tenham melhor compreensão sobre o campo magnético. E a gente representa então o campo magnético através de um vetor, o vetor campo magnético. Então, utilizando a regra da mão direita, eu estou representando aqui o meu fio condutor e a corrente elétrica que passa pelo fio, a gente coloca o polegar e aí o campo magnético é criado, como vocês puderam observar. Então, colocando no papel, dessa parte de baixo aqui, né, e dessa parte de cima, a gente representa o campo magnético, porque essa situação aqui está no espaço. Essa situação está no espaço. Colocando essa situação no papel, ó, se a corrente elétrica está indo nesse sentido, o vetor está entrando no papel. O que a gente visualiza é a parte de trás do vetor. O vetor entra no papel e o vetor aqui sai do papel. Então a gente visualiza a ponta da seta. Se a corrente elétrica ela vai nesse sentido,
polegar está aqui, então o campo magnético faz isso aqui. E o que a gente visualiza é, nesse ponto aqui, é a extremidade da flecha. A ponta da flecha, a extremidade da flecha. E do outro lado do papel é a ponta da flecha, para a gente poder representar no papel essa situação aqui. Corrente elétrica, campo fazendo isso. Corrente elétrica, campo fazendo isso. Muito bem. Se eu pegar um ponto, peguei um pedaço desse fio, um ponto, né? Um pedacinho desse fio. Para a gente demonstrar isso nesse pedacinho do fio, o vetor campo magnético é esse aqui. Então, o fio estaria aqui, e nesse ponto, então, eu tenho como representar, nesse papel, o vetor campo magnético. Muito bem. Na experiência do Oersted, eu vou deixar como exercício para vocês determinarem o módulo do provável vetor. Então, na experiência que foi realizada, ou na demonstração que foi realizada, né, vou deixar como exercício para que vocês possam determinar o módulo, o provável módulo do vetor campo magnético. Para isso, eu fiz uma estimativa de uma distância de 1,2 centímetros. Então seria, nesse ponto, qual a intensidade, ou melhor dizendo, qual o módulo do vetor campo magnético a 1,2 centímetros desse fio condutor. A corrente elétrica que circula pelo fio, 5,28 amperes. Na experiência de Oersted, a intensidade de corrente elétrica que passa pelo condutor tem um valor, como vocês podem observar, de 5,28 amperes. 5,28, 5,29. O ponto, 1,2 centímetros. E com esses dados, vocês podem calcular como exercício o provável módulo do vetor campo magnético. Dentro do solenoide, um campo magnético. Então, nesse desenho aqui representativo do vetor campo magnético, está aqui a seta vermelha indicada aqui dentro do solenoide. Mostrei para vocês a regra da mão direita e também vou deixar como exercício determinar o provável módulo do vetor campo magnético dentro do solenoide. Para isso, o solenoide que eu usei no experimento tem 12 espiras. Tem um comprimento de 12 centímetros. E a corrente elétrica, 5,28 amperes, como vocês puderam observar no instrumento. E a intensidade de corrente elétrica que passa pelo solenoide também tem a intensidade de 5,28 amperes ou 5,29 amperes. Tanto faz um valor quanto o outro. Então, com o exercício, fica para vocês determinarem o provável módulo do vetor campo magnético dentro do solenoide. Muito bem. Para finalizar, eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem. Provavelmente, essa pergunta também foi feita lá no passado, quando Oersted descobriu que a corrente elétrica que passa por um fio
cria um campo magnético. Se foi comprovado que a corrente elétrica que passa por um fio cria um campo magnético, se eu tiver um campo magnético, será que eu vou conseguir produzir corrente elétrica? Para a gente poder então verificar se experimentalmente um campo magnético pode gerar corrente elétrica. Da mesma forma que Oersted provou que a corrente elétrica que passa por um fio cria um campo magnético.